MP foi uma necessidade. Naquela época existia a figura da redistribuição, que é o quê? Você vem do seu órgão de origem, trazendo a vaga para o novo órgão onde você está. E no ano de 1990, o governo decidiu que os servidores federais poderiam ficar em disponibilidade. E eu soube que o MPDFT tinha vaga para as pessoas virem para cá. Daí eu vim, fiz um teste, fui aprovada e aí eu vim redistribuída do governo federal para o MPDFT. E aí eu passei a integrar o quadro do MPDFT. Assim, as condições pouquíssimas, né? Eu não tinha muita coisa, até porque nós trabalhávamos em 2 andares no prédio do TJ, pouquíssimos servidores, a estrutura era realmente bem pequena, praticamente não existia estrutura física, e porque era um órgão pequeno, era um órgão novo, não tinha muitas pessoas, né? Então a estrutura era de acordo com o que o órgão existia na época, ou seja, quase que nada, né? Muito pouco. Poucas pessoas, poucos móveis, não existia computador ainda, né? Então realmente ainda era da época da máquina de escrever, Olivetti com esfera, então enfim, bastante tempo. Assim que eu cheguei, eu fiquei no SGP, chamava-se Departamento de Pessoal. Fiquei lá alguns meses e depois eu fui para o que na época chamava-se Diretoria Geral. Fiquei muitos anos na Diretoria Geral, transformou-se em Direção Geral, transformou-se em Secretaria Geral. Depois eu peguei vamos dizer assim, uma chuvarada, né? Na SOF, que era a Secretaria de Orçamento e Finanças. Depois eu fui para a Promotoria de Taguatinga, fiquei perto de casa, né, durante muito tempo. Na Promotoria de Taguatinga eu fiquei na chefia de gabinete da promotoria e também na SEMA. E depois na Procuradoria Geral, no gabinete da Procuradoria Geral. Esses foram esses lugares, eu acho que eu falei todos. Ah, não, faltou um. Chefia de divisão criminal. Era uma divisão na área meio, né, dentro da promotoria de Brasília. Para mim, todas foram desafiadoras, porque em todas elas eu aprendi muito, né? Sempre tinha algo assim que eu realmente não tinha conhecimento e que eu tive que buscar esse conhecimento, né? Agradeço ao MP, os treinamentos, as capacitações, e daí eu fui crescendo dentro dessas áreas. Mas uma que me chamou a atenção na época, realmente foi um desafio grande, foi na divisão de matéria criminal, que era uma divisão muito grande. Nós trabalhávamos aqui no TJ em 2 andares e várias áreas eram vinculadas a essa divisão. Execução penal, entorpecentes, o crime comum, tribunal do júri, delito de trânsito, enfim, os especiais criminais. E realmente foram áreas assim que todas foram desafiadoras. Principalmente quando houve um provimento do Tribunal de Justiça que determinou que os crimes, a prova dos crimes, não ficariam mais nas delegacias e nem no Tribunal de Justiça, ficariam sob custódia do MP. E como à época eu estava à frente da divisão criminal, esse foi um grande desafio, porque nós tivemos que montar um espaço para receber prova dos crimes em todo o Distrito Federal. Aí eu não sou dessa área, né, da área do direito, eu sou administradora e realmente foi um desafio grande, porque nós tivemos que montar uma sala-cofre com uma segurança incrível, muito bem estruturada, com muitos cuidados, e com os recursos que nós tínhamos à época, a gente teve que fazer assim um milagre, né? Realmente foi desafiador. Esse é um dos desafios que eu estou me lembrando agora. Gente, assim, eu sou apaixonada pelo MP, né? Então, falar dos locais por onde eu trabalhei, para mim sempre é uma alegria muito grande. Como eu sempre trabalhei na área, trabalhei muito tempo na área meio, eu não conhecia o que exatamente algumas unidades faziam. A SEMA era uma delas. Ah, SEMA, medidas alternativas. E aí, quando eu fui trabalhar lá, eu vi como é importante o Ministério Público auxiliar a sociedade naquilo que ela realmente precisa. Porque o que é a SEMA? O promotor em audiência, ele decide que ao invés da pessoa pagar e cumprir alguma penalidade, ele pode transformar aquilo numa medida alternativa.
que seja uma pena de prestação de serviço ou uma cesta básica, enfim. E a SEMA é ela que administra as instituições que estão credenciadas, é ela que credencia, é ela que fiscaliza e é ela que direciona esses prestadores de serviço para essas instituições. Então, se alguém cometeu algum delito, uma coisa de menor potencial ofensivo, né? Então, o promotor encaminha essa pessoa para a SEMA e a SEMA, dentre o leque de instituições que estão ali cadastradas, ela direciona se aquela pessoa vai pagar uma cesta básica ou vai prestar um serviço para aquela instituição. E aí a gente vê o quanto que a gente pode auxiliar. Por exemplo, tem creches, tem asilos, né, que recebem pessoas que tem condição e aí vai lá, faz uma calçada ou compra uma cesta, compra material escolar, compra um produto para Natal, enfim. E aí a instituição está sendo auxiliada e as pessoas estão aí cumprindo as suas medidas. E às vezes também o que acontecia muito é que as pessoas são pessoas de bem, que enfim, que por alguma razão teve alguma situação na sua vida. E aí elas vão auxiliar uma instituição, elas se apaixonam tanto pela instituição, que elas próprias passam a ser realmente voluntárias daquele lugar, daquele local, né? Então, sim, tem muitas creches, muitas instituições que recebem, né, pessoas que já são voluntários e começam a ajudar, independente se está ali prestando ali a sua, cumprindo, entre aspas, aí, a sua pena, né, ou não, entendeu? A penalidade, digamos assim, é educativa e não punitiva, como ocorre aí nos crimes comuns, né, que aí não tem como, não tem jeito. Então é um trabalho lindíssimo, belíssimo, que eu achei incrível trabalhar lá, fiquei apaixonada. Assim, a gente conhece os dois lados, né, porque a gente está num lado e aí você passa a estar mais próximo da sociedade, das pessoas que de fato precisam do serviço do Ministério Público. E eu amei trabalhar lá na SEMA, a SEMA foi a minha paixão. O Ministério Público ele era composto de nós servidores que viemos redistribuídos e alguns servidores que não tinham vínculo, né, com o serviço público. E aí no primeiro concurso nós estávamos todos ansiosos pela chegada dos novos colegas, né? Então eu me lembro que foi em 94. E aí, quando eles começaram a chegar, assim, parecia que, sabe assim, aquele filho que há muito tempo você não vê, são pessoas que a gente nunca tinha visto, mas a gente aguardava com tanta ansiedade que eles chegassem para nos ajudar a tocar, né, isso aqui, que assim, a gente já abraçou, recebemos todos de braços abertos e foi uma alegria muito grande. Então a turma de 94 foi uma turma extremamente bem-vinda, foi o primeiro concurso, né, do MP, e de lá, claro, ocorreram outros, mas o primeiro foi assim, a gente só faltou a soltar fogos de alegria em receber uma turma jovem, dinâmica, bem disposta. Enfim, a primeira turma do concurso do MP, eu só tenho boas recordações de todos os meus amigos aí dessa época. Muito bom, muito bom. Eu acho que como o Ministério Público era menorzinho, nós conhecemos todas as pessoas. Nós formamos uma grande família aqui. Eu tenho amigos que eu fiz lá naquela época que são meus amigos até hoje. Desde que eu entrei, enfim, e aí nós éramos unidos. A gente entrava no elevador, cumprimentava todo mundo se conhecia pelo nome. Nós criamos nossos filhos juntos, enfim, nós íamos à casa uns dos outros. Então eu acho que nós éramos realmente uma grande família. Eu sinto falta disso. O MP cresceu, né, claro, e hoje realmente a gente quase não conhece todo mundo, né, enfim. Mas é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que o crescimento trouxe esse distanciamento também. Nós tivemos um período em que nós tínhamos que lutar pelos nossos direitos, né? E aí houve um período em que tinha uma greve geral de servidores. Eu, particularmente, nunca fiz greve assim. Eu me lembro que teve uma época que fizeram até piquete na porta do prédio para não deixar a gente entrar, mas como eu acabava estando lotado em alguma unidade em que realmente eu não tinha essa oportunidade, né? Então eu não fiz, mas
a gente sempre apoiou, eu sempre tive assim na ponta que está fazendo uma ponte entre os servidores para que houvesse assim um diálogo, né, facilitar o diálogo. Eu acho que um dos papéis que eu exerci durante a greve era esse de fazer uma ponte para que houvesse o diálogo entre os meus colegas grevistas e a administração da qual, porventura, naquele momento, eu estava próxima. Uma mudança importante foi quando nós mudamos para esse prédio, quando foi concluída a obra aqui, né? Esse prédio aqui. Porque nós estávamos, por um período, no Tribunal de Justiça, em 2 andares lá, ficamos anos lá. Depois de lá nós fomos para o prédio do IBAMA, lá no setor de autarquia sul, ficamos muito tempo lá também. E a gente queria muito ter o nosso espaço. E aí, quando foi inaugurado o prédio, aí foi tudo de bom, né? É como quem mora de aluguel passou a ter a sua casa própria. E de fato a gente sentia que aqui sim era a nossa casa. E aí, então, todo mundo sabia onde era o Ministério Público, aquele prédio preto de vidro espelhado do lado do fórum e ao lado da parada no Buriti. Essa é a nossa referência. Então, eu acho que essa foi uma grande mudança que aconteceu no Ministério Público, que realmente marcou não só a minha vida, como a vida de todos nós, né, que aqui trabalhamos. Não só esse prédio aqui do edifício sede, mas também nas promotorias, porque tem um projeto piloto. E esse projeto, assim, como ele é igual em todos os lugares, quando você vai em alguma cidade, que você vê o prédio do Ministério Público, você já sabe que ali é a promotoria de justiça daquele lugar. Isso aí é uma coisa muito bacana, é a nossa identidade física, né, digamos assim. Eu acho que a diferença principal é estrutural mesmo, né, porque o Ministério Público cresceu muito e conseguindo aí alguns recursos, então assim, ele foi se estruturando de maneira que ele acaba dando esse retorno para os servidores e membros que aqui trabalham. Alguns órgãos, as pessoas não têm muitos recursos, né? E o MP, os anos todos que eu tenho estado aqui, realmente ele procura manter recursos físicos, recursos humanos, entendeu? Para auxiliar cada um nas suas atividades. Então, existem locais assim que às vezes não tem, sei lá, uma caneta, papel, um computador de acordo assim, né, mais moderno e tudo. E aqui no Ministério Público realmente, eu acho que ao longo dos anos o Ministério Público foi capaz de suprir essa necessidade de material e estrutural para possibilitar que cada um que aqui trabalha desenvolva bem as suas atividades diárias. A Lei Complementar 75, ela, primeiro que para a aprovação dela foi uma mobilização bem grande, né? Então, realmente houve assim, um empenho, né, por parte de todo o Ministério Público, na verdade o Ministério Público brasileiro, não é só o nosso MP. Então, a Lei Complementar 75, ela engrandeceu o Ministério Público, ela cresceu. Eu acho que foi a partir dali que houve essa abertura, né? Aí é que o Ministério Público se apresentou para a sociedade. Olha, nós existimos, nós estamos aqui, nós somos o Ministério Público. O que a gente faz? A gente faz isso. Tudo isso está lá na Lei Complementar 75. Então eu acho que a importância dela foi fundamental para que a sociedade conhecesse o que é o Ministério Público, o que faz o Ministério Público. Porque até então eu imagino que todos só tinham a visão do promotor de justiça, principalmente da área criminal, que é aquele que estava ali defendendo a sociedade diante de um crime. Mas a partir da Lei Complementar 75, não, isso cresceu, né? Abriu esse leque para a sociedade. Olha, a gente não faz só isso, a gente faz mais um monte de coisa. Os direitos difusos, os direitos de família, o direito de um monte de pessoas, né? Os mais excluídos, nós estamos aqui para proteger a todos. Então, a Lei Complementar 75, ela abriu um leque, abriu a visão da sociedade do que é que o Ministério Público de fato faz, o que ele realiza. Está tudo ali. Foi isso. Então, eu acho que essa mudança, né, essa inclusão da Lei Complementar 75 foi o que apresentou o Ministério Público para a sociedade. É um órgão reconhecido, é um órgão conhecido, então a grande diferença é que antes nós não éramos conhecidos. O Ministério Público, o que é o Ministério Público? Ninguém nem sabia.
o que todo mundo acha, ah, não, todo Ministério é público, né? Até as pessoas usavam muito esse jargão, mas assim, as pessoas não sabiam o que era o Ministério Público, então, hoje, outro dia eu vi até uma reportagem, a pessoa, não, eu vou no Ministério Público, então, assim, para fazer a sua reclamação, a sua queixa, né? Aí eu achei até interessante, falei, tá vendo, antes ninguém sabia, né? Agora as pessoas sabem que pode procurar, que tem alguém que está ao lado da sociedade também para auxiliar aí nas suas demandas. Essa é uma diferença bem grande que ocorreu aí ao longo dos anos. Nessa época, eu acho que a gente não tinha noção do quanto essa mobilização ia fazer uma diferença muito grande em tudo que ocorreu. Eu me recordo dos promotores indo para o Congresso Nacional para poder se mobilizar, tinha muitas manifestações aqui na porta do prédio, em vários locais, né, para impedir que essa situação ocorresse, de tirar essa atribuição do Ministério Público. E nós, servidores, assim, a gente viu a importância que o MP tinha, justamente porque a gente percebeu ali o quão grave seria se isso ocorresse. Então, eu acho que assim, nós servidores apoiamos também, claro, e a gente viu como que foi bacana saber que a sociedade sabia da importância do Ministério Público e que não poderia deixar isso acontecer. Então, teve mobilização na imprensa, teve mobilização de rua, teve mobilização nacional para que houvesse aí esse impedimento, que não deixasse passar. Mas foi um período muito bacana e que foi bom ver como é que as pessoas, quando se unem, né, em prol do objetivo, né, daí elas conseguem, principalmente um objetivo tão nobre como esse, que era deixar aí a sociedade desguarnecida de um papel tão primordial, que era o papel do Ministério Público nessa questão da investigação. Na área criminal, porque na época, como eu estava trabalhando na área criminal, então uma coisa que chamou muito a nossa atenção, o crime da 113, eu achei que foi uma coisa que chamou muita atenção de todos, então ficou todo mundo muito mobilizado, né, para que houvesse aí as investigações da maneira correta e que tudo aquilo fosse desvendado, né. Projeto Orla, que também mudou bastante ali aquelas questões ali da questão urbanística mesmo ali de Brasília, né? Mais recentemente, eu acho que aqui das 500 aqui do Sudoeste. Então, assim, tem vários frentes que o Ministério Público atua, né? E que tem grande repercussão. Acho que mais recentemente também essa questão da lei Henri Borel, que é uma coisa que está aí a mídia também, né? Atualmente a violência doméstica, né? Os crimes de feminicídio. Então, assim, o Ministério Público ele atua em tantas áreas e assim, e todas de grande repercussão, né? A gente fica até difícil falar uma ou outra. A gente pode estar aqui falando várias, né? Em que o Ministério Público atua de maneira assim brilhante e que é incrível como é que a gente consegue aí atingir o cidadão lá na ponta, né? Que realmente precisa do nosso serviço. Qualquer pessoa que chegar aqui na porta, ela vai ser bem recebida, vai ser bem atendida, vai ser direcionada para algum lugar. Assim, eu falo de mim, quando as pessoas me procuram para resolver alguma questão, ainda que não seja comigo, eu consigo, eu procuro direcionar para que a pessoa não fique sem resposta. E eu acho que é isso que o Ministério Público faz. Ainda que não seja aqui, não é aqui, mas é em tal lugar. Ah, não, o caso não é Defensoria ou é OAB, que são nossas parceiras, as instituições parceiras, né? E aí a gente acaba direcionando. Eu acho que é importante esse papel que o Ministério Público faz de também orientar, né? Mesmo que não seja aqui, mas ele tem esse papel orientador também. Pelo menos, eu acredito que seja assim, né? Como o Ministério Público ele consegue ele atuar em todas as áreas, seja área fundiária, área criminal, área familiar, área estrutural. Então, o que acontece? Por exemplo, agora nós estamos aí, o Distrito Federal, ele está fazendo obras, né? Então, é uma coisa que impacta
todos, e o Ministério Público também está ali junto, está fiscalizando, ou essas obras elas foram aprovadas, ou não, enfim. O Ministério Público, então, junto com o Distrito Federal, ele está ali junto sempre, o MP está sempre de olho em tudo que está acontecendo, né? Digamos assim, como ele é o fiscal da lei, ele está sempre fiscalizando tudo que está acontecendo no Distrito Federal. Então, sim, com certeza, os dois estão sempre, se confundem mesmo, eles estão juntos, né? Precisam de estar trabalhando juntos para que a sociedade tenha aí o seu produto final, que é viver bem, né? Aqui na nossa cidade.